Olá, eu sou o pastor Benê Matos e gostaria aqui, junto com você, refletir numa palavra que está registrada no livro de João, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 48, os versículos 48 a 51, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Amém? Esse texto, ele faz parte de um contexto onde existe um grande milagre. Um milagre onde Jesus, com 5 pães e 2 peixes, ele faz uma multiplicação daqueles pães e alimenta ali, né? Ali fica assim, reflete justamente o motivo dele fazer essa reflexão, esse milagre, é justamente uma expressão do seu caráter, que é a compaixão, que é a piedade, que é a compaixão. E ele tem compaixão da multidão que segue ele, e ele reúne com os discípulos, e ali um jovem entrega para ele 5 pães e 2 peixes, e desses 5 pães e 2 peixes ele faz um milagre. E nesse milagre, 5.000 homens são alimentados, fora mulheres e crianças. Então, uma coisa sobrenatural, uma coisa tremenda. E esse milagre desperta uma atenção muito grande assim sobre a pessoa de Jesus. Algo especial tem nessa pessoa, porque ele faz algo tremendo ali. E o Senhor Jesus, logo após todos comerem ali, o pessoal, para que não reconhece ele, esse é verdadeiramente profeta, e para não querer fazer dele rei, ele atravessa, dá ordem para os discípulos ir para outro lado do mar, e do outro lado do mar, o pessoal que havia comido vem procurar o Senhor Jesus, né? E é justamente isso que eu queria falar, justamente por causa de Jesus se apresentar ali e mostrar para eles assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a base desse diálogo é justamente algo que foi feito lá no deserto, quando o povo foi retirado do Egito, foi liberto do Egito, lá das garras de Faraó, e estava rumo à terra prometida. E esse deserto justamente teve uma identificação muito grande com as providências, com a manifestação de Deus. E uma dessas providências foi o maná, onde Moisés, que era o grande líder da época, ele juntamente com, dentro da murmuração, da reclamação do povo, que muitas vezes queria ser até escravo no Egito, mas comeu pão lá, não entendia o segredo de caminhar para lá. Não tinha o Espírito Santo assim dentro deles para ele entender. E naquele momento ali, naquele deserto, era importante eles saber que existe um Deus que cuida da gente. E é isso que eu quero dizer. Tem um Deus cuidando de você. Que a sua vida não é uma obra do acaso. E naquela trajetória, eles perguntam, né, na tese, antítese, síntese, né, vai conversando com Moisés, com o Senhor Jesus, e fala assim: nossos pais comeram maná no deserto, né?
Aí ele falou assim, não foi Moisés que deu pão no lá, o maná, mas foi meu pai, né? E Jesus chega até esse ponto onde ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o que me chama a atenção justamente nesse momento eu não sei o que você está passando, a gente não sabe, né? Mas nós estamos num momento onde eu vejo que a igreja, ela, por não considerar ou por não entender, ou até por outras motivações buscar a pessoa do Senhor Jesus, não valoriza, não qualifica como ele deve ser. E aquelas pessoas, elas estavam interessadas no pão, naquilo que Jesus pode fazer, não na pessoa do Senhor Jesus. E quando nós vamos na árvore somente pelo fruto dela, há algum problema dentro de nós, porque nós temos que ter consciência e reflexão do que realmente. Eu sei que muitas coisas você pode fazer por mim, mas tudo que você pode fazer por mim não é tão bom quanto você é para mim. E a nossa natureza, ela sofreu essa deficiência. Quando nós vemos assim, justamente, Jesus fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ou seja, ele é o alimento para a nossa vida, porque eu creio assim que nós não estamos muitas vezes preparados para se utilizar de tantas coisas que Deus tem para nós, por causa que a gente muitas vezes desconhece quem é o próprio Deus, o que esse Deus representa para nós. E nós vemos que existem muitas situações adversas que eu tenho as minhas necessidades, quando eu vou entender a minha natureza, os problemas que eu passo na minha vida, o que nós passamos na nossa vida, eu vejo que esses problemas já são provenientes para mim entender que no Senhor Jesus está justamente o grande sustento para a minha vida e até para desfrutar daquilo que Ele tem para mim. Porque tudo que Deus tem para mim, se não tiver Jesus reinando no meu coração, não tem muita importância, sabe? Então hoje, muitas vezes as pessoas procuram uma igreja ou vão em busca do Senhor Jesus por causa de uma necessidade básica. Mas eu quero entender assim que as nossas necessidades básicas, elas têm uma certa importância, porque quando nós procuramos Jesus, a gente entende que Ele é o sustento de tudo aquilo que Ele tem como providência para nós. Um dia desses eu e minha esposa assistimos um filme chamado O Presente. Então era um jovem que tinha muitas riquezas, ele era um herdeiro de um grande bilionário. Só que esse bilionário, ele falou assim, eu preciso treinar o meu neto, eu preciso treinar ele para ele entender a importância de tudo que a gente conquistou. E nós, quando a gente vai para o Senhor Jesus, a gente precisa entender que somos herdeiros de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Agora, o que Ele tem para nós? Qual é o objetivo dele te abençoar com toda a sorte de bênção? Você já percebeu aonde você está? Sabe? Nesse momento, tem uma criança no hospital. Nesse momento tem um morador de rua pedindo alimento. Nesse momento tem alguém morrendo de câncer. Será que eu quero o pão da vida
só para me desperdiçar na vaidade. Então, eu creio que as adversidades, os problemas que nós passamos, é para entender o grande plano que Deus tem para nós. Porque quando a gente entende que a gente recebe a presença desse Deus, que é a maior riqueza dentro de nós, a gente começa a entender e valorizar toda a proposta que Ele tem para nós. A gente não vai ficar no nosso mundinho achando que muitas vezes nós somos, não seremos afetados. Um dia a gente vai ter que prestar conta. E um dia desses eu também estava perguntando para minha esposa sobre a questão de ser mordomo. A gente não merece nada, a gente ganha tudo pela graça de Deus. Então essa graça que Deus nos dá é a garantia de vida, e dentro dessa garantia de vida nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. A maior riqueza que existe é você ter a presença de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a maior riqueza, porque Ele vai trabalhar e desenvolver em você um treinamento onde a gente possa ser realmente um instrumento de Deus, onde desenvolve em nós a sensibilidade para a gente entender e compreender a lágrima do nosso semelhante, das pessoas que estão perto de nós, e o que a gente representa aqui, sabe? Eu não posso ir no Senhor Jesus só porque aquilo que Ele me faz, mas eu quero ter a própria presença dEle dentro de mim, onde desenvolve em mim a riqueza de entender o coração do meu semelhante, sabe? O valor da minha esposa, a importância do meu filho. A igreja, ela precisa ser alimentada com esses valores. E esses valores é justamente o cristianismo saudável, onde a gente entende o coração de Deus batendo em nós. Muitas vezes eu passo por uma situação que essa situação vai me dar consciência, além da teoria, além de qualquer outra situação, para mim ter uma identificação real em relação ao meu semelhante. E eu creio que nesse caminho que a gente está, a sua necessidade que vai você buscar ao Senhor Jesus é entender que Ele tem um grande propósito para que você possa valorizar a grande bênção que Ele tem para a sua vida. A grande bênção que Ele tem para a nossa vida. Para quê? Porque Ele vai me abençoar com tudo, com emprego, com saúde, com um monte de coisas, com dinheiro, com bens materiais. Para que Ele vai me dar? Se não tiver utilidade nenhuma para me fazer a diferença dentro dessa sociedade. Eu prefiro não ter nada do que ter as coisas só por ter. Então o importante para mim, naquilo que eu tenho, é saber que um dia eu vou ter que prestar conta. E dentro desse dia que eu vou prestar conta, eu quero partilhar esse pão, que é Jesus. Eu quero compartilhar. A igreja, ela tem que ter a sua identidade. A igreja tem que viver aquilo que Deus tem estabelecido para ela, sabe?
Nós não podemos fazer nada por ninguém, mas se a gente alimentar de Jesus, a gente vai ter o amor de Deus dentro de nós, a saúde de Deus dentro de nós, o poder de Deus dentro de nós. E a gente vai levar esperança, fé, amor, alegria. E o mais gostoso da vida é ver as pessoas se levantando no meio das adversidades e se posicionando de pé e saber que o que você fez não é nada, mas o Deus que vai fazer dentro dela vai fazer muito mais, infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Porque o poder de Deus vai operar dentro dela. E a evidência da anemia é quando trabalha justamente no egoísmo, onde eu só quero você por aquilo que você pode me dar para mim, mas não pelo que você é para mim. Então, é importante que a gente possa entender e se alimentar do poder da pessoa de Jesus Cristo, que é o pão da vida, onde a gente possa ter a garantia da vida e viver de uma forma maravilhosa, onde o amor seja a excelência suprema de todas as coisas, de tudo, porque eu não posso viver o que Deus conquistou para mim, sabe? A terra prometida tinha leite, mel, fartura, tudo. Só que sem você considerar quem é Deus, tanto é que aquele povo foi escravizado lá por causa que eles deixaram de entender o que Deus tinha. Então, muitas vezes, você está passando por um treinamento, e nesse treinamento, a perfeição é justamente você considerar a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando a gente considera a pessoa de Jesus Cristo, você vai desfrutar de uma forma maravilhosa, digna daquilo que Deus tem para te dar. Deus tem o melhor para você. Deus tem Jesus. Ele é o melhor. Tem muita gente que fala assim: o melhor está por vir. O melhor está por vir? É isso. O melhor não está por vir. Jesus já veio, o melhor é Jesus. Jesus é o melhor. Não existe nada melhor do que Jesus, sabe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O melhor não está por vir, o melhor está aqui. E o melhor é Jesus. Não existe nada melhor do que Jesus. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você. Que você possa pensar nisso. E que esse momento você possa se posicionar em Jesus para viver o melhor que a vida tem para você. Amado Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo teu amor que resplandeceu em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Pai. O Senhor já nos deu o melhor. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que o Senhor resplandeça a tua glória, poder e graça em nós. Louvado seja o teu santo nome. Meu Senhor, meu Salvador, nosso Senhor e nosso Salvador. Te louvamos, ó Pai. E sei que em Ti, Pai, nós vamos viver o melhor que a vida tem. Porque o Senhor é tudo de bom, é tudo de melhor que a vida tem. O Senhor é a própria vida. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.